Oiê, tudo bem? Gente, esse é o capítulo final da Espiral de Mudanças. O episódio 30 da Espiral de Mudanças, ele vem mais do que especial, porque eu quero realmente que vocês acreditem no que eu vou te dizer. Vocês lembram que durante o processo todo que eu estava gravando aqui para vocês, eu falei que eu não sabia quantos capítulos iam dar, e eu ia gravando, eu ia lendo um pedacinho e ia gravando, ia lendo e ia gravando. E eu nunca realmente soube que chegaríamos no episódio 30, que é igual nós estamos agora, episódio 30. E esse número eu não sei porquê, mas também lá quando eu tive a visão de que eu tinha que fazer uma exposição, eu imaginava que seriam 30 pessoas. Isso tudo aconteceu, toda essa reviravolta da minha vida aconteceu quando eu passei de 30 anos, que foi quando eu fui para lá com 30 anos. E, bom, hoje eu percebo aqui falando com vocês que é o episódio 30. Se alguém entende mais de numerologia, alguma coisa, vai me saber explicar isso, mas mais uma vez o número 30 tem a ver com essa espiral de mudanças. Olha, tô aqui totalmente, como sempre, sem ensaio, sem saber o que vai acontecer em termos de como que eu vou explicar essa história para vocês. Mas antes de tudo, eu já quero agradecer, muito obrigado por vocês que estiveram comigo aqui todo esse tempo. Não é uma coisa comum, né, alguém ficar aqui falando durante 20 e tantos minutos sobre uma história, sem uma imagem, sem uma musiquinha bonitinha, querendo emocionar as pessoas. Não, é só verdade, olho no olho e vontade de que você consiga captar a energia dessa espiral com toda a força. Então hoje eu quero contar para vocês como foi o desfecho, que na verdade não é um desfecho, é uma abertura para uma vida nova. Porque foi através dessa base, de todas essas histórias que eu fui aprendendo e fui dividindo aqui com vocês, que eu sigo a minha vida. Ela é pautada toda em cima de todo esse aprendizado que eu vivi e que eu mostrei para vocês aqui com todo o carinho, tá? Então, vamos começar do começo. Quando eu, na véspera, né, da história da abertura da exposição, que foi aquele dia que eu fui almoçar e ganhei o blazer, a camisa, a calça, aquela coisa maravilhosa, e também a grande história de poder viajar durante 40 dias pela Europa, o que seria maravilhoso. Na verdade, eu nunca tinha tido essa oportunidade e claro que eu fiquei feliz com isso, né? Mas eu precisava ficar sozinho. Eu precisava muito ficar sozinho na tarde da véspera da exposição. Então eu deixei todo mundo, aquela história toda, tudo já estava pronto, né, gente? Já estava tudo pronto. Os convites já estavam todos entregues a tempo, já tinha saído um monte de matérias a tempo, quem tinha que ser convidado já tinha sido convidado, os painéis eu já tinha instalado, faltava agora realmente só pendurar as fotos que só poderiam ser feitas no dia da exposição. Então, alguma coisa me falava que eu precisava ficar sozinho, e aí eu fui caminhar na beira do rio Tamisa, lá em Londres, e eu tenho paixão por Londres. Aquela cidade estava me dizendo ali enquanto eu caminhava o quanto ela foi importante na minha transformação pessoal, espiritual, profissional. E ao caminhar ali, eu comecei a entender o caminho que eu tinha percorrido, né? Como eu saí lá de Florianópolis, as dúvidas que eu tinha, as coisas que eu estava procurando, o que eu tinha encontrado. Mas uma coisa muito louca que começou a acontecer naquele momento foi o que eu ia fazer a partir de agora. Porque, na verdade, eu tinha ido com um objetivo muito grande, com um foco imenso em descobrir o que eu ia fazer, que eu nunca mais ia me sentir trabalhando na vida, certo? E eu tinha descoberto até isso na fase 1, lembra? E aí, depois disso, eu descubro que eu quero fazer uma exposição e a minha vida vira um foco, uma determinação. Eu estava dentro de uma espiral, realmente, totalmente dentro de um transe, de uma realização constante de tudo, que é a espiral que eu conto aqui para vocês. Mas agora, depois que eu pendurasse esses quadros na parede, que eu estivesse lá na exposição, o que seria de mim depois de amanhã? Qual seria a minha função, a minha profissão, a minha vida? Porque, na verdade, eu tinha corrido com tanta intensidade para realizar aquilo que eu não sabia o que eu iria estar fazendo depois
daquele dia da exposição, né? Então eu acho que nesse caminhar, né, ali do Rio Tamisa, a coisa que eu mais percebi que eu precisava era tentar responder alguma coisa, mas a minha mente estava vazia, gente, completamente vazia. Eu não sabia nada dali em diante. Sabe quando você sente um branco? Eu sabia o dia da exposição, mas eu não sabia o depois do dia da exposição. E isso me deu até um pouco de ansiedade e agonia, porque na verdade eu sempre soube assim, tipo, não, que eu quero planejar, ou eu desejo para poder pedir alguma coisa para o universo, você tem que saber o quê? Eu não sabia nada. Então eu entendi que o certo naquele momento era acalmar. Calma, viva o seu momento presente, porque não é agora que você vai ter uma resposta do que você vai fazer depois. Foi isso que eu fiz. Naquela noite, da véspera da exposição, eu dormi e acordei muito cedo, extremamente focado, e eu queria o mais rápido possível pendurar as fotos lá com a equipe para poder ficar pronto toda a exposição e eu estar perfeito para a hora do coquetel, para receber as pessoas. Eu queria muito já estar lá na hora que todo mundo chegasse. Inglaterra, gente, pontualidade, etc e tal, né? E aí eu conversando com o David, com a empresa de instalação, por leis dele lá, ou por trabalhos que eles tinham que fazer, ele não podia começar a instalação das fotos antes da 1 da tarde. A exposição estava marcada para as 19 horas, então daria tempo, é só pendurar quadros, certo? Não. Eles chegaram a 1 hora da tarde, até a gente começar a desembalar tudo e começar o processo já eram mais de 2 horas. E eu nunca tinha montado uma exposição na minha vida. Então é bem complicado, gente, porque tem as medidas, tem que estar tudo certinho, tem que colocar dentro de um certo padrão, enfim, é uma confusão, né? E eu coloquei o seguinte, eu coloquei os quadros das mulheres e nos quadros das mulheres embaixo eu colocava uns quadradinhos pequenininhos onde tinham as palavras que eu tinha dado a elas e os textos, né, delas. Então era muito legal você montar aquela exposição, mas eu estava tenso, porque existia 1 hora aí passando e daqui a pouco já ia começar a chegar gente. Eu ainda estava lá montando, suando, fazendo toda aquela história. Bom, conclusão, eram 5 horas da tarde, a gente não tinha terminado ainda a história da exposição. Os painéis estavam todos, teve foto que teve que ser reimpressa, teve aquela correria de poder montar e tira plástico bolha daqui, carrega coisa para lá, e aqueles, né, coisas de montagem, enfim. Eu estava super envolvido na história, quando foi 5h30 mais ou menos, foi a hora que eu consegui sair de lá. Mas antes de sair, eu olhei para o corredor, porque era assim, gente. Era uma escada que subia, tinha um corredor, e esse corredor levava ao salão principal, onde aconteciam shows, as festas e tal. Então esse corredor, eu envelopei ele, ou seja, eu coloquei painéis da exposição, que ele parecia um corredor branco, com as fotos e as mensagens que tinham, e as logos, e etc e tal. Então a pessoa passava por dentro de uma galeria de arte para chegar lá. Ou seja, imagina a quantidade de gente que ia ser impactada nessa passagem, né? Todos os dias, durante o tempo todo. Isso foi muito legal. Bom, mas na hora que todo mundo foi embora, que eu falei, gente, vambora, não sei o que, mas me deixa aqui sozinho, que eu preciso ficar aqui antes que tenha algum convidado. E eu fiquei lá sozinho, e claro que nesse momento eu fiz uma oração minha mesmo, própria, com esse universo que tinha me trazido até ali, que é exatamente esse universo que eu sempre contei aqui para vocês. E nessa hora eu agradeci muito, mas muito sobre tudo que tinha me trazido até ali. E o mais importante naquele momento, mas o mais importante é que naquele corredor existia, eu consigo sentir, naquele corredor existia uma energia muito forte. Quando a pessoa passasse por dentro daquele corredor, que ela sentisse essa emoção, que ela tivesse o despertar de alguma coisa que ela quisesse ter, que é mais ou menos esse despertar que eu estou passando para vocês aqui, só que ali dentro, onde todas aquelas pessoas estavam te olhando, onde todas aquelas pessoas tinham aquelas palavras e toda aquela energia estava vibrando ali. Então o que eu pedi que essas pessoas realmente fossem tocadas com isso. E eu corri para casa, mas eu corri, que era mais fácil eu ir de ônibus e de metrô do que se eu fosse de carro, porque estava um trânsito daqueles assim, de parar a cidade. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para conseguir chegar lá? Eu cheguei em casa mais ou menos 6h15. E, gente, se eu cheguei lá na minha casa 6h15, até eu tomar banho, vestir o tal do blazer, voltar
E eu jamais ia chegar às 19 horas. Eu fiquei desesperado. E aí eu tomei um banho assim, tipo, muito rápido naquela correria. Eu falei, gente, eu preciso chegar, porque senão não vai dar tempo. Como é que eu faço? Gente, imagina eu chegar atrasado na minha exposição, que eu tinha pensado tanto, que eu tinha desejado tanto, que eu tinha sonhado dias e noites com essa exposição. Como que eu podia chegar atrasado na exposição na Inglaterra, onde todo mundo é pontual, gente? Então eu fiquei desesperado, não sei o que, na hora que eu já ia saindo de casa, porque a minha ideia era correr pro ponto de ônibus de novo e pegar o metrô, porque eu chegaria muito mais rápido, porque na verdade é mais rápido o metrô, né, do que carro em hora de trânsito, né? Mas na hora que eu estava planejando de sair de casa, aí a inglesa que morava com ela falou assim, como assim, você não vai comigo de carro? Eu já estou indo, a gente vai de carro. Eu falei, não, é melhor ir de metrô. Ela, não, você vai comigo, não sei o que, enfim, fui de carro. Aí foi dando 7 horas, 7h15, 7h20, a gente ainda estava mais de meia hora de lá, parado no trânsito, travado de todos os lados, sem metrô perto, sem para onde correr. Gente, o que passava na minha cabeça nessa hora, gente? Eu fiz tudo isso, eu planejei toda essa história, eu fiz com todo o meu coração, com todas essas mulheres, com esses patrocinadores, com todos os discursos que eu fiz, com todas as pessoas maravilhosas que me apoiaram, e de repente eu não estava na exposição, eu estava no trânsito. Mas lá não é o Brasil, lá é a Inglaterra, e as pessoas chegam na hora. E aquilo começou a me ficar agoniado, deu 7h45, gente, eu não estava nem perto. De repente, eu pensei, olha, nada aconteceu por acaso, nada. Então relaxa, se é que era possível, porque eu vou falar para vocês que não foi fácil. Relaxa, e daqui a pouco você chega lá. Quando foi mais ou menos 7h, a gente entrou na rua do Guanabara. Eu saí do carro correndo, assim, corre. Eu entrei no Guanabara. Quando eu entrei, tinha quase ninguém, assim. E aí era tal da escada, lembra? Eu falei, tinha escada. Quando eu fui subir a escada, que você olhava assim pra cima, tinha um painel grande. O painel, ele era feito de bolas, assim, toda a logo, elas eram bolas que formavam um grupo de pessoas. E dentro dessas bolas, eu tinha algumas que eram verdes, amarelas e azuis, que simbolizavam as mulheres que eu tinha fotografado. Isso era um painel de 6 metros grande, e eu ia subindo a escada. Quando eu fui subindo a escada, eu vi a Érica, que eu fotografei, uma das minhas fotografadas, né? Eu vi a Érica e ela estava no alto da escada, lendo um texto e chorando. Eu travei no 2º degrau, eu não conseguia subir, eu fiquei parado, imóvel. Eu falei, eu não vou conseguir subir a escada. Aí eu peguei, parei assim, e fiquei olhando para ela assim, com a perna dura. Eu olhando e ela estava assim, ó, chorando. Eu falei, ai meu Deus, o que eu fiz? Mas, sabe assim, eu falei, será que ela está lendo alguma coisa errada que eu escrevi dela, não sei o quê? E aí ela me viu lá embaixo da escada. E aí ela me viu e olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu nunca vou esquecer dessa hora. Ela abriu assim o braço e ela falou assim, Luffy, isso é maravilhoso. Aí eu olhei e falei, Érica, sério? Ela se sobe, eu falei, eu não consigo. Aí ela me pegou e eu fui subindo devagar. Aí quando eu cheguei no corredor da exposição, eu tava quase sem ar, assim, eu olhei no corredor de exposição, tinha assim umas 15 pessoas já vendo as fotos, todo mundo curtindo as fotos. Eu, oi gente e tal, não sei o que, e aí as pessoas começaram a vir falar comigo, e eu, ai, desculpa o atraso, a pessoa, ai, me abraçava, e várias mulheres estavam ali, né, as fotografadas, e isso era o mais legal, porque como tinham as mulheres, a atenção não estava toda para mim, sabe, isso era um alívio, porque elas, na verdade, eram elas, né? E aí eu tava ali e as pessoas começaram a comentar, e aí vinham e sabe, você fica assim dentro daquele sem ar, assim, de todo mundo falando que tava gostando, que tava emocionado, que tava não sei o que, e a minha boca secando, e eu, nossa, que legal, feliz da vida, né? Com aquela história. Gente, para pensar junto comigo. Eu estava fazendo uma exposição em Londres. Gente, me deu um clarão, assim, no meio daquelas mulheres, daquelas pessoas, que eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo uma exposição em Londres? Que
isso é muito legal! Como que eu cheguei até aqui? Sabe, era uma coisa como se eu tivesse sido carregado até ali. A minha mente consciente, é claro que teve consciente o tempo todo, mas era algo mágico, e ali parecia que tinha me batido uma coisa de realidade. Meu Deus, eu estou em Londres, fazendo uma exposição, e bem na minha frente, assim, no final do corredor, ficavam todos os patrocinadores, que eu tive muito orgulho quando eu olhei para aquilo. De repente você tinha a LCC, a Petrobras, a Brahma, o Guanabara, que estava ali onde eu estava, o Clicks Digital Solutions, que me ajudou, a Embaixada Brasileira, a Andrea, que me deu todo o apoio com material fotográfico. E aí a hora que eu tô ali no meio daquelas pessoas, eu olhei e falei, gente, as pessoas não vêm, né? Só tinha umas 15, 20 pessoas, sei lá, e eu não sei quanto tempo já fazia que eu tava ali. Eu já acho que eu já devia estar ali uma meia hora. Essa hora você não consegue contar tempo, né? E eu comecei a falar, gente, mas será que não vai mais ninguém? Aí veio a Ana. A Ana estava sempre comigo, a Ana, a Bia. E aí eu falei, Ana, Bia, será que não vem mais ninguém? Já são quase 8h30, né? Ela falou assim, Luffy, você tá louco? Eu falei, por quê? Você não viu? Eu falei, viu o quê? Como assim você não foi lá dentro? Eu falei, lá dentro aonde? Eu não tinha visto. Aí ela falou assim, vem comigo. Gente, quando você vai no corredor, eu não falei que você entrava e passava e tinha um salão principal? Meu Deus! Na hora que ela chega e fala assim, vem comigo, eram 2 portas. Sabe aquelas portas que fazem assim? Que tem aquele furo no meio? Então tinha uma, aí você entrava, ficava um vácuo, aí depois você tinha mais uma. Aí eu entrei, então era a música que estava tocando lá dentro. Quando eu abri aquela porta, tinha umas 250, 300, quase 500, não sei quantas pessoas. Estava lotado de gente. Eu falei, gente, vocês estão aqui, eu não tinha visto ninguém. E aí todo mundo começou a aplaudir na hora que eu entrei. Eu falei, gente, que máximo. E todo mundo vindo abraçar, era muita gente. Eu não sei de onde saiu tanta gente. Eu não sei se era por causa das mídias que saíram, se foram as cartas que a embaixada mandou. Não sei se eram todos convidados de cada uma dessas mulheres que tinham, mas tinham milhares de pessoas. Milhares, 500 pessoas. E eu falei, gente, então aquilo começou a ficar mais assim, tipo, sabe quando você, o que está acontecendo? Eu comecei a ficar nervoso com aquilo era muito lindo, mas era uma energia que chegava em mim, era uma coisa maior do que eu, porque na verdade, gente, é muita emoção, você está realizando alguma coisa que você disse que realizaria, contra todas as coisas que provavam que você não ia fazer. E ali estavam os patrocinadores todos, estavam todas as mulheres com os amigos delas, estavam os amigos, as pessoas que tinham passado pela minha vida, e eu recebi abraços, e abraços, e abraços, e abraços, até a hora que eu olhei e vi a cara da Ana de novo na minha frente. Falei, Ana, o que está acontecendo? Ela falou, pelo amor de Deus, toma uma água. Minha boca estava seca, e eu nervoso, ela me deu uma água. Ela falou, você comeu alguma coisa? Eu falei, nada, eu não conseguia comer. A hora que eu ia comer um negócio, o David me chamou e falou, tá na hora de você ir pro palco. Eu falei, oi, palco. Aí eu fui arrastado para cima do palco, cheguei em cima do palco, eu tinha que falar um discurso. E aí eu fiz um discurso para todas aquelas pessoas e presenteei cada uma daquelas mulheres com uma foto em forma de porta-retrato assinado com a foto delas. Mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que eu fazia era como se eu estivesse aqui me assistindo, fazendo. Sabe quando você está meio em transe? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então, no meio daquela emoção, daquela história toda que estava acontecendo, eu falei, gente, eu preciso de um ar, porque senão eu vou ter um treco. Eu preciso de um ar. Então deixa eu ficar sozinho. E aí falei com a Ana, falei, Ana, eu preciso ficar sozinho um tempo. E aí, como todo mundo já tinha entrado, já estava aquela festa rolando, banda tocando, o evento mesmo grande que o Guanabara tinha organizado, eu fui lá pro corredor da exposição. E foi muito mágico, porque na hora que eu entrei no corredor da exposição, todo branquinho, que eu falei que tem essas 2 portas, então quando você passa por uma, diminui o barulho, e quando você passa para outra, fica um silêncio completo. Então ficava aquele silêncio completo e eu estava sozinho na exposição. Vai acompanhando. Eu estava sozinho na exposição, só eu. Aquele espaço branco, com todas aquelas mulheres me olhando. E na hora que aquelas mulheres todas estavam me olhando, eu comecei a sentir um negócio.
Eu comecei a sentir um negócio muito forte dentro de mim, que era assim: o que você veio buscar? Por que você quis mudar de vida? Quando você largou o que você largou na sua vida, na sua segurança, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, tudo que você deixou para trás, foi por quê? Por quê? O que você veio encontrar? Foi a fotografia que você veio buscar? Foi a aventura num outro país que você veio buscar? Não, gente, daqui a pouco o meu cérebro, a minha cabeça, o meu espírito, a minha alma, o meu tudo entrou numa conexão que eu acho que foi uma das conexões mais lindas que eu já pude viver na minha vida, onde tudo se abriu assim. Silêncio. Era aquele silêncio de todas aquelas mulheres me olhando, e daqui a pouco eu vou falar uma coisa para vocês com todo o meu amor. Durante todo esse tempo que eu estou contando para vocês, eu não olhei para essas mulheres. Eu não procurei as fotos delas, eu não procurei me influenciar, e agora eu estou com um álbum aqui na frente, onde eu vou olhar essas fotos, sozinho, ainda não é o momento de mostrar para vocês. Mas eu vou olhar para elas agora, e vou dizer para você o que aconteceu. Preste atenção. A hora que eu estou ali, naquele corredor, eu vejo a generosidade da Andréia. Eu vejo a determinação. Não, peraí, eu não quero chorar aqui, calma. Vamos comigo. Eu vejo a determinação. Eu vejo o movimento, eu vejo a solidariedade da Graça. Eu não falei. Eu vejo a determinação da Karina, a solidariedade da Graça. Eu vejo a persistência da Érica, a fé da Mari, a cara delas. Eu vejo a vivacidade da Kátia. Eu vejo a esperança da Fabiana. Eu vejo a aventura da Ana. Eu vejo a felicidade da Paulinha. Eu vejo a paixão da Tânia. Eu vi a responsabilidade da Patrícia. O ritmo da Mariana. A doçura da Nira. Eu vi a confiança da Cláudia. Eu vi a extravagância da Cristina. E aquilo entrava dentro de mim como nunca tinha entrado antes. Eu vi a diversidade da Débora. Eu vi o respeito da Silvia. Eu vi a espiritualidade da Mel. Eu vi o carinho da Rúbia. A integridade da Manuela. Eu vi a conexão da Patsy. Eu vi a sensibilidade e a sensitividade da Jaqueline. Eu vi o toque da Raquel. Eu vi a amizade da Débora, da Letícia e da Dani. Eu vi os sonhos da Bia. Eu vi o sabor da Vera. Eu vi a educação da Roberta. Eu vi o amor da Tássia. Eu vi a integração da Cláudia. Sem nunca perder o entusiasmo da Juliana. Gente, do nada, aquele clarão, aquele branco, aquele silêncio mostrou para mim mesmo que qualquer coisa que eu quisesse fazer na vida, eu tinha que ter tudo isso. Eu tinha que ter todas essas qualidades. Tudo isso ia me levar para onde eu quisesse. Se eu realmente quisesse realizar qualquer coisa nessa vida, com todos esses poderes que eu tinha descoberto, como enxergar nas pessoas, se eu enxergasse essas mesmas coisas em mim e praticasse todas essas coisas, adivinha? Eu ia chegar onde eu quisesse, fazer o que eu quisesse e ser feliz como eu sempre sonhei. E na hora que eu estou ali, que eu estou emocionado, pensando
todo aquele presente que eu estava ganhando porque eu tinha pedido por isso, abre a porta. Eu escuto aquele barulho, e depois o barulho da outra porta. Quem era? A inglesa, que eu morava com ela. Eu falei, mentira. Nesse momento de bênção iluminada, ela olha para mim e fala: eu não acreditei que você era capaz, mas você fez. Você fez. E me abraçou, cara. Ela me abraçou e saiu. Sabe para quê? Para eu saber que sem perdão, nada disso adianta. E era essa palavra que ela merecia, com todo o meu amor, perdoar todas as pessoas que às vezes te desencorajam. Simplesmente perdoar e seguir em frente. E nessa hora que o perdão chegou e que completou tudo que eu precisava para seguir em frente, estava escrito bem grande, de fora a fora, em cima de todas as fotos, estava escrito que essa energia se espalhe e contagie multidões.